O Ministério da Cultura apresenta Programa de Educação Cultural através da Lei de Incentivo à Cultura, oficina de fotografia digital como forma de democratização de acesso. A oficina se inicia com a imagem do fotógrafo se apresentando e realizando sua exposição. O palestrante está em uma sala branca, com uma estante ao fundo e um microfone profissional à frente. O fotógrafo tem cabelos e olhos escuros, pele clara e está vestindo uma camiseta branca. No canto inferior direito da tela, encontra-se o intérprete de Libras, que usa uma camiseta preta. Durante a apresentação, o palestrante exibirá slides relacionados ao tema. Caras amigas, caros amigos, eu me chamo Ítalo Xavier, estou aqui ministrando um workshop de fotografia para o Programa de Educação Cultural junto à NTX Projetos, que foi a companhia que me convidou para estar aqui ministrando para vocês esse workshop de fotografia, certo? E eu queria, antes da gente entrar e visualizar quais são os conteúdos que a gente vai aprofundar hoje, meu objetivo com vocês aqui, que vocês, ao final desse treinamento, tenham um olhar diferente em relação à fotografia, em relação ao que vocês enxergam hoje a gente tem a ferramenta aí do celular com câmeras absurdas, porém a gente vai trazer agora a parte técnica do olhar fotográfico de composições que eu vou apresentar para você nesse workshop. Vamos lá? Eu vou começar aqui espelhando nossa tela com vocês, para que a gente consiga acompanhar os conteúdos. Vocês me dão esse feedback aí, se está tudo certinho, para a gente começar. Bom, como eu falei para vocês, estou aqui no Programa de Educação Cultural, no qual, a convite da NTX Projetos, que me convidou para estar aqui ministrando esse workshop para vocês, desenvolvi esse workshop de fotografia, onde a gente vai emergir, conhecer algumas técnicas, teorias, para que, de fato, a gente consiga sair do final desse workshop com uma visão diferente sobre como a gente pode utilizar ferramentas cotidianas ali do celular, ou até mesmo câmera, que eu vou ensinar aqui para vocês. Pode ser utilizado em ambas as ferramentas. Hoje em dia a gente tem câmeras de celulares ali que tem uma resolução muito boa, uma qualidade, lentes. A gente vai ver todos esses termos técnicos nesse workshop em que eu vou ministrar para vocês agora. Mas antes de falar para vocês dos conteúdos, eu queria me apresentar, até para vocês entenderem o porquê de eu estar nessa cadeira aqui. Apesar da idade, eu tenho 25 anos, mas já tenho 6 anos que eu estou nessa área de fotografia audiovisual. Então, como eu mostrei aqui para vocês, oficina de fotografia digital, ministrada por Ítalo Xavier. Então, quem sou eu? Vou mostrar um pouco dessa minha trajetória. Pessoal, eu sou empresário, atuo nessa área de audiovisual há 6 anos, como eu falei, desde 2019. Eu já tenho uma produtora focada em vídeos e fotografias. A gente, ao longo desses anos, trabalhou com diversos nichos, né? O nosso mercado de audiovisual ele possibilita trabalhar com diversas áreas de atuação. Casamento, eventos, tem automobilístico, né? O pessoal da área de filmar os carros, imobiliário, advocacia. E ao longo desses 6 anos, a gente passou por algum desses nichos de mercado e se encontrou muito nessa parte digital. Hoje, com o avanço dessa era, a gente percebeu uma oportunidade e uma afinidade com esse mercado, que é o mercado de marketing digital, Instagram, né, TikTok, todas essas mídias que necessitam de um fornecedor, de uma pessoa que tem esse crivo, né, artístico para produzir uma peça gráfica ali, audiovisual, para posicionar marcas e empresas no digital. E aí eu desenvolvi um método para que empresas possam se posicionar de forma estratégica, entendendo quem é o cliente ideal e fazendo uma estratégia em vídeos, em fotografias, posicionamentos. E aí minha empresa se especializou nessa área. Estamos há 3 anos nessa área, focados em rede social. As outras 3 foi muito experimental, entendendo, né, onde é que a gente iria se encaixar, mas estamos desde 2019 na área de fotografia e filmagem e hoje eu estou aqui com vocês para passar um pouco dessa minha visão ao longo desses 6 anos,
sobre fotografia, sobre uma boa fotografia, referências para que vocês possam utilizar no mercado de vocês. Eu não sei se você pensa em ser fotógrafo, se você quer utilizar, se você é casado, muito provavelmente, se você é marido, está assistindo, sua esposa vai amar esse workshop, porque você vai aprender a tirar muitas fotos delas com enquadramentos que ela vai gostar, vai curtir. Então, fotografia vai além de apenas uma foto. São registros ali que você vai deixar marcado pelo resto da sua vida. Então, se você tem essa visão, né, de pegar tudo pelo melhor ângulo, pelo melhor enquadramento, sua esposa, alguém que gosta muito dessa área, vai gostar muito de você estar fazendo esse treinamento aqui com a gente. Beleza? E aí, voltando ao assunto, desenvolvi esse método de utilizar vídeo e marketing, né, estratégia de marketing ali atrelada ao vídeo, para posicionar grandes empresas no Instagram, TikTok, YouTube. Então, todas essas grandes empresas ali que precisam de mídia, de vídeos, de fotos, nossa empresa pode ajudar essas pessoas, certo? E a gente já soma mais de 10 milhões de alcance com os nossos vídeos para os nossos clientes. E aí, trazendo um dos nossos clientes que estão com a gente até hoje, ou passaram por essa jornada de 6 anos. Coca-Cola, logo no primeiro ano de fotografia, a gente foi contratado. Troá Barbearia, uma barbearia muito famosa aqui em Pernambuco. Eu coloquei, não de forma intencional, mas 3 dessas marcas que vocês estão vendo aqui são marcas de Pernambuco. Eu sou de Recife. Então, a Troá, a Dui e a Selfit, apesar da Selfit ter em várias unidades ali do Brasil, é uma marca que nasceu aqui em Pernambuco. É uma marca de uma empresa, né, que está crescendo muito, já tem mais de 100 unidades de academias espalhadas pelo Brasil, mas é uma marca daqui de Pernambuco. A Dui Incorporadora também começou aqui, hoje já conta com grandes sócios ali, está um processo de expansão enorme. Assim, a Troá também é uma marca daqui de Pernambuco, e 3 dessas marcas são daqui de Pernambuco, da região, e 3 dessas marcas são internacionais, são Coca-Cola, a Quite também, que é um grupo, faz parte do grupo Quite, ali a Coca-Cola, e o BNI. O BNI, para quem não conhece, é um grupo de network internacional. É o maior grupo de network do mundo. Para empresários, né? Você que tem empresas, o ecossistema, o network, ele faz muito sentido para você trocar, conhecer outras empresas, fazer network, fazer negócio. E é uma empresa que está em mais de 70 países. Então, 3 dessas marcas com quem eu já trabalhei são de fora e 3 são daqui de Pernambuco, coincidentemente. E apresentado para vocês, vou passar agora um pouco da nossa ementa de conteúdo. Eu queria fazer uma pergunta, você pode responder, já que a gente está de forma remota, a gente está online aqui, um com o outro. Eu queria que você pensasse o que é fotografia para você. A gente pensa em fotografia, qual é a primeira palavra que você pensa ao ver ali a palavra fotografia? Um registro, uma memória, uma lembrança. O que é fotografia para você? Vou dar 30 segundinhos para vocês pensarem. Pessoal, já entrando no conteúdo aqui com vocês, fotografia é uma palavra que vem do grego, tá? E que significa pós de luz, né? Muitas pessoas, quando falam fotografia, pensam na câmera, pensam na lente, pensam no tripé, pensam no microfone, né? Todos os aparelhos, e esquecem do principal, que na raiz da fotografia tem o photos, né? O phos, né? Que é do grego, que significa luz. E grafes, que é escrita, e vem o desenho ou a escrita. Logo, fotografia seria a escrita da luz. Como assim, então? Não tem câmera, não tem lente? Eu achei que ia ter alguma coisa relacionada a isso. Então, a câmera, a lente, o tripé, todas essas ferramentas são recursos que vão capturar a imagem através da luz. Uau, você sabia disso? Sem a luz, é muito mais difícil você registrar
uma imagem, né? Trazendo um pouco de iluminação. A gente tem aqui uma luz artificial, que tem um softbox, tem a luz que está vindo da minha janela, e por isso vocês estão sendo possibilitados de enxergar essa aula. Então, a luz, ela sempre vai estar presente em boas imagens, em boas fotografias. Seja ela artificial, seja ela natural. A gente vai ver alguns tipos de iluminação, mas eu queria que você saísse desse workshop, desse treinamento, com essa ideia, que a fotografia, ela é escrita da luz. É onde você vai, através dessas ferramentas de câmera, hoje em dia, digitalmente, né? No passado, tinha outro processo. Eu não peguei essa época, eu já nasci nessa parte digital, como eu falei para vocês, e tinha outros processos. Mas hoje em dia é tudo, principalmente agora com o celular. A facilidade que você tem, né, de trocar câmera, já tem 3 lentes, já tem tudo pronto, é muito mais fácil. Mas quando a gente entende os princípios, né, e entende essa definição, caramba, eu preciso de luz para ter uma boa foto, ou eu preciso de luz para ter um bom vídeo. Seguindo essa teoria, você vai já ter uma mentalidade para fazer boas fotos. Então, eu gosto sempre de trazer isso nos meus workshops, quando eu vou fazer, inclusive, trabalho para clientes, e a primeira coisa que eu identifico no local é, primeiro, o espaço, porque na maioria das vezes eu estou fazendo um vídeo. Então, eu preciso ver qual que é o espaço que eu tenho para me locomover, qual que é o espaço, qual que é o espaço que eu consiga colocar iluminações artificiais, a luz do lugar é suficiente. Então, assim, eu vou olhar para esse lugar porque isso vai interferir diretamente no meu trabalho final, certo? Então, eu estou aqui e antes de entrar nesse assunto, né, de triângulo da fotografia, conseguiram captar que a fotografia é a escrita, né, o desenho da luz, e sem a iluminação é muito mais difícil. Estou dizendo que não é possível fazer foto sem luz. Rapaz, é difícil, mas eu prefiro trabalhar com iluminação, seja ela artificial, natural, você identificar o momento ali para tirar boas fotos. Agora a gente vai entrar num assunto mais teórico. Se você tiver papel e caneta e quiser anotar os principais insights, isso daí são ferramentas que vocês vão anotar caso vocês queiram evoluir para uma abordagem ali com câmera. Esse assunto é imperdível e você vai, de fato, se tornar uma pessoa profissional, porque você vai manipular esses assuntos, tá certo? Vou passar aqui para vocês. Triângulo da fotografia. A fotografia, pessoal, ela anda em uma triangulação, certo? Como assim, Ítalo? Uma triangulação. Você hoje tem 3 atributos que estão ligados diretamente à luz. Você está vendo ali que no centro tem a exposição, e são atributos que afetam a tua imagem fotograficamente. Como assim, então, que afetam a tua fotografia diretamente? A gente tem o ISO, a velocidade e a abertura. Todas essas 3 partes ali da fotografia que fazem parte desse triângulo, elas vão afetar diretamente a luz e também um aspecto fotográfico, seja ele desfoque de fundo, ruído de imagem, velocidade. Então, vou mostrar para vocês o que são cada uma dessas ferramentas ali, do que são esses atributos de fato e o que eles alteram na prática, tá certo? A começar primeiro com o ISO. O que é o ISO? Quando a gente vai pegar naquela câmera profissional e até nas câmeras que tem no celular, você tem uma opção de você colocar no modo manual. Quem é usuário de Android tem essa ferramenta direto nativo. Quem é usuário de iPhone precisa baixar um aplicativo de terceiro e colocar esse modo manual, porque no iPhone, a câmera do iPhone já vem de fato tudo automático. Mas você, se eu não me engano, você já pode configurar a questão de abertura, né, da tua lente. É aquele F que você deixa bem desfocado o fundo, aquele famoso modo cinema, modo retrato,
que se vocês usam a câmera do iPhone de vocês, vocês vão ter essa noção, tá certo? Então vamos lá. Essa parte do ISO, o que é que ela vai alterar? O ISO nada mais é do que a sensibilidade da tua câmera, da tua imagem, à luz, e está ligada à quantidade de ruído que ela vai entrar na tua câmera. Ítalo, oi, tu falou grego aí, eu não entendi, foi nada. Lembra que eu falei que as 3 atribuições, elas estão e interferem diretamente com a luz? Correto? Até aí, pronto. O ISO ele vai interferir na luz e esse valor ele é medido de 50 até 100 mil, e quanto maior esse número, mais clara vai ser a tua imagem, mas consequentemente mais grão, mais ruído vai ter a tua imagem. Eu vou avançar aqui no slide para você conseguir identificar essa de forma na prática. A gente tem uma imagem aqui que tem uma boneca. E essa boneca ela tem ISO 200, na primeira imagem aqui da esquerda. Porém, você vê que o desfoque ali não tem tanta ruído quanto na imagem que tem o ISO 3200. Então, isso varia de câmera para câmera, de sensor para sensor. Por quê? Quanto maior o sensor eu tiver, mais eu consigo esticar esse ISO para 5 mil, 10 mil, 20 mil. Tem câmeras que hoje em dia da Sony, você bota o ISO 25 mil, 50 mil e ainda não granula, tá? A tecnologia já está muito avançada em relação à fotografia das câmeras. E esse aqui a gente está vendo que em 3200, que já é um ISO alto, não é um ISO baixo, tá granulando. E eu estou falando para vocês que tem câmeras hoje que 15 mil, 25 mil, até 50 mil, que são câmeras da Sony, e eu não estou falando de reais, eu estou falando do tamanho do ISO, que não vai ter esses grãos. Então, você imagina o tamanho da tecnologia que está hoje a fotografia digital em relação ao ISO. O ISO, quando é que você vai usar? Quando você perceber que você está com a iluminação muito baixa, por exemplo, esse ambiente aqui, provavelmente é à noite, então você de fato tem que mexer no ISO. Mas é importante, você que está nesse treinamento de fotografia e quer de fato pegar uma câmera ou testar essas configurações no próprio celular, no modo manual, é você entender qual é o limite do teu dispositivo. Cada dispositivo ele tem um limite, cada câmera tem um limite, e você precisa entender qual é o limite de cada câmera em relação ao ISO. Quando que vai granular o ISO da tua câmera? Isso você vai saber apenas testando, certo? Você indo para campo, fotografia. No final do workshop vou dar alguns exercícios para vocês, mas vamos lá. Voltando aqui para a gente ver a segunda atribuição, a gente vai falar sobre diafragma ou profundidade de campo. O pessoal fala muito, né? Velocidade é o terceiro item. O diafragma, né? Ou abertura, né? Abertura de diafragma, só abertura, é conhecido por vários nomes. Mas é aquele responsável que muitos de vocês gostam, que é aquele desfoque de fundo. Quem aqui já foi naquele casamento, já foi naquele, né, viu aquela cena de Hollywood, aquela foto de Hollywood que tem aquele fundo super desfocado? Isso só é possível com uma profundidade de campo, uma abertura de diafragma bem aberta, com F ali, 1.8, 1.4, com uma lente bem que desfoca o fundo. Isso é uma atribuição da lente, tá, pessoal? O primeiro é um atributo da câmera, né, do sensor da câmera, o ISO, você vai configurando isso para a câmera, mas o diafragma, ela é uma característica específica da lente. Cada lente ela vai ter um diafragma específico, né? Tem lentes hoje que são 1.4, 1.8, 2.8. Então, quanto menor for esse número, mais claro vai ser a tua imagem e, consequentemente, mais desfoque vai ter de fundo na tua imagem. Então, assim, vocês viram que a gente está vendo muito numeração. No ISO, quanto menor esse número, mais escura é a tua imagem, só que no diafragma, olha só, é o contrário. Quanto menor esse número, mais clara fica a tua imagem. Por quê? Estou dizendo que o meu diafragma é de 1.2, 1.4, 1.8. Então, assim, quanto menor for esse número, mais luz vai entrar, porque vai estar mais aberto esse diafragma, mais luz vai entrar e mais desfoque eu vou ter. Então, como assim? Eu quero ver um exemplo na prática. Eu vou te mostrar um exemplo na prática. Aqui,
tem uma sequência de imagens com aberturas diferentes, como eu falei para vocês. 1.8, olha o nível de desfoque que a gente tem aqui. Não sei se a gente consegue dar um zoom. Acho que não. Deixa eu ver se Ctrl mais. Não, dá não. Aqui está no modo de apresentar. Deixa eu voltar aqui, pronto. Nessa primeira aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, 1.8, olha como é que está desfocado o fundo. Então, sempre quando vocês quiserem fazer uma imagem com um desfoque de fundo, vocês têm que olhar para a característica de abertura de imagem, tá, pessoal? Vocês verem aquele F, essa configuração tá inclusive acima nos iPhones 13, 12, 13, 14, tanto na câmera frontal quanto na câmera traseira, tá, pessoal? Quando vocês clicarem no modo retrato, vocês conseguem configurar essa abertura e utilizando ali o F que vocês querem. Então, F1.8, 2.8, você vê que no 2.8 você já consegue ver um pouco mais de informação. No F4, você consegue ver ainda mais, porque eu estou aumentando esse número. Conforme a gente vai aumentando esse número, a gente vai vendo mais informação no cenário e menos desfoque, como eu falei para vocês. Quanto menor o número, mais desfoque, mais luz entra e você vai ter aquele look mais cinematográfico que eu gosto de fazer. Por exemplo, quando eu vou fazer minhas produções, pessoal, eu não coloco a minha lente menos de 2.8. Isso é o mínimo. Por quê? Porque o cliente me contrata, na maioria das vezes, para pegar a versão mais cinematográfica do momento, seja ele um evento, seja ele uma produção no próprio escritório. Então, ele quer ter aquele fundo desfocado, sabe? Porque você vê aqui uma imagem no F22, é muito legal, só que é muito mais como a vida é. Né? Você vai para o parque e tal, você vai ver tudo focado. Quando você coloca um desfoque de fundo, é algo diferente, é algo que chama atenção. Então, um exercício agora prático para você, quando você for fazer uma foto, se você for casado, se você for fazer foto da sua esposa, ou se você tiver um pet, for fazer foto do seu cachorro, se for fazer foto do seu filho, experimenta colocar, se você tem iPhone, no modo retrato, tá? E colocar o F1.8 para ter aquele desfoque de fundo. Modo retrato, botar 1.8, 1.4, para você fazer fotos do teu cachorro, do teu filho, da tua esposa, do teu marido, e depois me fala, manda para o pessoal da Nintix um feedback ali de como é que ficou essa foto, tá bom? Com esse fundo desfocado, traz um aspecto ali profissional para a tua imagem, muito, muito legal. Então, pessoal, a abertura, ela tá ligada à lente, quanto mais aberta for a abertura, menor vai ser o número, mais luz vai entrar e mais desfoque vai ter na tua cena. Consequentemente, quanto maior for esse número, menos desfoque vai ter na tua imagem, menos luz vai entrar nessa tua foto e, consequentemente, você vai enxergar todo o cenário. Tá certo, pessoal? Vamos voltar aqui para o último atributo, mas não menos importante. Certo? Pessoal, até aí tudo certo, tudo tranquilo. Fiquem à vontade para anotarem, porque são vários assuntos que a gente está vendo aqui, assuntos técnicos, e muitos deles diferentes do que vocês veem no dia a dia. Então, podem ficar à vontade aí para anotar, porque são assuntos aí que vocês vão utilizar no dia a dia de vocês. Hoje em dia, tem se popularizado muito essa questão de rotina, né? Gravar rotinas, stories, tá? Então, tudo isso a gente vai ver mais para frente com os outros temas que vai casar muito com o dia a dia de vocês. Quem gosta de filmar, se expor, né? Tem muito isso também. Eu sou blogueiro mesmo, gosto de mostrar meu dia a dia. Então, quem gosta, vai aplicar. Quem não gosta, fica fazendo só final de semana, com a família ali. Usa esse workshop aí para que vocês consigam aplicar no final de semana de vocês. Tá certo? Vamos lá. Pessoal, velocidade de obturação, para a gente fechar nosso triângulo da fotografia,
É a terceira peça aqui do nosso quebra-cabeça. A gente já falou de ISO, a gente já falou de abertura e agora velocidade de obturação. A velocidade, pessoal, ela é responsável, lembra que eu falei, os três estão ligados diretamente à iluminação, estão ligados ali à exposição. E também afetam outro aspecto fotográfico. No caso da velocidade, ela vai diretamente afetar a luz, mas também ela vai ser a responsável para controlar, né, a velocidade. Ela é um atributo da câmera e é aquela portinha que você, quando clica para fazer a foto, é o tempo que aquela cortina abre e fecha aquela porta. Então, a velocidade de obturação é dividida ali em 1 barra, e aí vai em números como 1/30, 1/100, 1/1000, 1/3000, e quanto maior for esse número, mais rápido ela vai abrir e fechar. E quanto mais rápido ela abre e fecha, menos luz entra. Quanto mais devagar ela fecha, mais tempo a luz fica exposta no sensor, mas, consequentemente, aquela imagem ela não é congelada. Como assim, então, congelada? Pois é. Vou mostrar para vocês de forma prática quando a gente vai utilizar velocidades baixas e velocidades altas na hora de fazer uma fotografia. Vamos lá? Aqui, pessoal. Quem aqui de vocês, acho mais para o pessoal, o público masculino, quem aqui viu essa foto do Cristiano Ronaldo dando aquele golaço de bicicleta e o fotógrafo captou essa cena? Vou fazer uma pergunta rápida aqui para vocês, sem olhar o slide da esquerda, tá? Vocês acham que a velocidade de obturação aqui dessa câmera fotográfica que capturou esse momento, ela estava alta ou ela estava baixa para capturar esse momento congelado específico? Como estamos sozinhos aqui, eu vou falar para você e espero que você tenha acertado. A velocidade para captar esse momento aqui, pessoal, ela é muito alta. Por quê? Pensa que esse movimento está acontecendo em 1/1000º de segundo. Então, a câmera ela precisa estar nessa velocidade, ou até uma velocidade muito maior, para conseguir captar esse movimento sem ter esse blur que a gente está vendo aqui na imagem do lado. E aí, trazendo para você o que é a velocidade de obturação, nada mais é do que o tempo que a cortina vai ficar aberto. Então, se a cortina, tem um exemplo aqui do lado, ela está 1/15, então eu vou passar 1/15 de segundos aberto, então a cortina vai abrir e vai fechar, e se o que acontecer naquela imagem ali, por exemplo, estou mostrando minha mão aqui para vocês, no sistema de vídeo natural, o natural é que toda a velocidade esteja ali 1/30, 1/60, para que a gente tenha essa movimentação fluida no cinema, na imagem. Então, assim, quando a velocidade está muito abaixo, acontece o exemplo dessa mãozinha aqui, ó. Ela fica borrada. Imagine se o fotógrafo que está captando esse momento deixa a velocidade da câmera dele em 1/15, 1/60. Ele ia perder completamente esse momento icônico que foi o gol de bicicleta ali do Cristiano Ronaldo. Então, por isso que um profissional de fotografia capacitado que vai fazer fotografias de movimento e esporte, ele sabe que ele a velocidade da câmera dele muito alta. Por quê? Porque são momentos que estão acontecendo ali muito rápidos. Então, para que a câmera consiga captar esse momento, cara, precisa ser uma velocidade muito alta. Então, eu chuto aí que essa velocidade está em 1/10.000 ou mais. Por quê? Porque é um momento ali que está acontecendo. Então, mas você falou que se a velocidade estiver muito alta, a luz, a iluminação, ela fica escuro. Correto. A velocidade está muito alta, ou seja, é 1 milissegundo. Então entra muito pouca luz. E aí, por isso que eu falei para vocês aqui da importância do triângulo de fotografia. Se a minha velocidade ela está comprometida, né, entre aspas, se eu não vou ter luz aqui na minha velocidade, eu tenho que apelar para os outros dois, para o ISO. Então eu vou precisar de uma câmera super potente e atualizada, como uma daquela da Sony que eu falei para você,
que eu posso botar até 25 mil de ISO, até 50 mil de ISO, que eu vou ter muita luz e usar uma lente muito, muito, muito clara, uma lente 2.8, uma lente 1.8. Então, tendo duas dessas atribuições claras o suficiente, eu posso ter uma velocidade muito alta que eu não vou ter uma imagem escura. Então, quando você for fazer e pensar em fazer uma foto, você precisa olhar para esses três, isso trazendo para um campo de câmera profissional ou até de celular mesmo, se você colocar no modo manual, como eu falei. Você pode sim trazer esses atributos para que você consiga pensar numa forma profissional de fazer registro, certo? Então, para fazer esse registro aqui, vamos analisar de forma fotograficamente. A gente tem um super desfoque de fundo. Isso acontece pelo atributo da lente que a gente viu nos slides anteriores. E as lentes que o pessoal usa de câmera de futebol, né, maquinário todo de futebol, são lentes que são, na maioria das vezes, fixas, né, 600 milímetros. A gente vai ver um pouco sobre milimetragem de lentes um pouco mais para frente, mas são lentes bem fechadas, com desfoque de fundo muito legal para ter esse nível de desfoque de fundo. E o cara é craque para fazer essa composição também, para ter esse momento certo. Pessoal, ficou claro para vocês esses três atributos da fotografia, porque eles andam muito juntos quando a gente vai fazer uma imagem. Então, quando você for pensar em fazer uma foto, você tem que fazer essas três perguntas. Essa foto, ela está em movimento? Então, eu vou precisar de uma velocidade um pouquinho alta, 1/100, 1/200, isso trazendo para o âmbito profissional. Essa imagem, ela já está iluminada o suficiente, porque senão eu vou ter que mexer no meu ISO. E essa imagem que eu quero transmitir, ela vai ter um desfoque de fundo muito bem elaborado, aquele desfoque cinematográfico, porque aí você vai montar a fotografia já na sua mente, e aí você vai para o outro atributo que a gente vai ver nos próximos slides, tá certo? Então, quando você for fazer sua foto, pense nisso, nesse triângulo da fotografia, porque eles andam em conjunto, para que a gente consiga realizar o melhor enquadramento, a melhor fotografia, tá certo? Vamos passar aqui que a gente já viu esses slides. E agora a gente vai entrar um pouco nos assuntos e como é que eu posso utilizar esses atributos que eu acabei de ver para fazer boas fotos utilizando o celular. Primeiro, iluminação. Vindo lá dos princípios que a gente viu da fotografia, da definição de fotografia, você viu que a fotografia, ela é o quê? A escrita da luz. Então, a primeira coisa que a gente precisa olhar é a iluminação, certo? Então, o lugar que eu vou fotografar, né, o campo, se é de dia, se é de noite, como é que está essa iluminação? Hoje a gente tem câmeras e sensores do próprio celular que a iluminação é incrível. Se você estiver fazendo imagem de dia ou de noite, vai ter iluminação independente. Por quê? São muitas qualidades que tem. Hoje eu utilizo um iPhone 14 Pro Max. Na época que eu estou gravando esse workshop, já existe o 16 Pro Max. E o 14 Pro Max no escuro já entrega muita iluminação. Só que eu não sei hoje qual é o dispositivo de vocês. Independente, se eu colocar o meu celular, o 14 Pro Max, o 16 Pro Max, numa situação de baixa luz, ele vai entregar resultado. Mas se eu colocar numa situação que tem uma iluminação muito legal, ele vai sair muito superior. Então, para que eu vou deixar fazer uma foto? Eu vou parar o meu momento, de repente, um almoço, alguma coisa assim, para fazer uma foto. Por que eu vou fazer uma foto mediana? Vamos fazer uma foto, se for para fazer, né, como diz a história, de manter só para estar grande. Se for fazer uma foto, vamos fazer uma foto da melhor forma possível. E agora você está sendo formado aqui no workshop da NTX. Então, assim, vamos fazer esse workshop para que a gente consiga extrair o máximo. E o máximo, ele utiliza ali a iluminação como esse aspecto. Então, seja ela artificial ou seja ela natural, você vai começar a captar, né,
qual vai ser o melhor ângulo, qual vai ser o melhor enquadramento baseado na iluminação. Isso é o primeiro de tudo para que a gente consiga ter uma boa foto, certo? O segundo é a composição. Composição, pessoal, existem nas configurações da nossa câmera uma grade, que são linhas guias que vão ajudar na composição, que é o segundo direcionamento que a gente vai aplicar aqui para vocês. Por quê? Que a composição é o que vai contar a história da nossa foto. Se eu fosse resumir hoje fotografia, né, sem ser aquele termo do grego, que também é um termo muito interessante, é a escrita da luz, eu gosto de utilizar um outro termo, que é contar histórias. Para mim, fotografia e audiovisual, né, a parte dos vídeos, para mim, é imprimir histórias únicas. E aí eu vendo esse serviço para marcas, para empresas, que hoje, se for procurar, né, hoje em dia todo dia tem um CNPJ nascendo e muito provável que do nicho do cliente que a gente atende. Eu converso muito com os clientes sobre isso. Olha, qual é o diferencial da tua empresa, o que você faz, que só você faz? Não, eu faço, sei lá, uma pizza do melhor jeito do mundo. Tá, mas o que mais? Porque eu sei que se eu for rodar aqui o quarteirão, abrir o aplicativo aqui de delivery, eu vou encontrar 7, 8, 10 pessoas que fazem a mesma coisa. Então, o diferencial das marcas hoje são as histórias. Por quê? Não existe CNPJ sem CPF. E aquele CPF foi quem construiu o CNPJ. Então, a história daquele CPF, daquela pessoa, é um diferencial muito, muito forte. Muito forte. Então, assim, a fotografia, o vídeo, a história que está por trás daquele momento é o que vai fazer toda a diferença. E a composição vai nos ajudar a contar aquela história, porque a composição, ela vai trazer poder, ela vai trazer fraqueza, ela pode trazer poder, pode trazer fraqueza, pode trazer muitas coisas que vai afetar o nosso senso na hora que a gente está analisando uma fotografia. Então, a forma com que você enquadra uma foto ou um vídeo, ela pode te dizer muita coisa. E por último, mas não menos importante, tipos de lente. Então, assim, hoje, como eu falei para vocês, tem câmeras que tem 3 lentes. Eu estou aqui hoje olhando para o meu webcam, que é um celular. Então, ele tem hoje 3 lentes, que é a lente grande angular, lente média e a tela, que a gente vai ver também nos próximos slides. Então, assim, você utilizando todas as lentes, então, na minha câmera só tem 2 lentes, minha câmera só tem uma. Utiliza as que você tem, mas traz através da tua fotografia composição e iluminação. Esses 2 pontos já vai te diferenciar de muita gente que faz fotografia. E é engraçado, eu estou muito saindo, né, com a esposa, né, com o pessoal, filhos, e a pessoa para assim para tirar foto, vou tirar uma foto aqui e tal, não sei o quê. Só que ninguém sabe que eu sou fotógrafo. E o legal é isso. Que a gente pede para alguém tirar foto, tá? A foto sai, o enquadramento sai troncho. A iluminação sai legal, porque hoje em dia a iluminação, muitos desses celulares, eles já têm essa exposição automática, isso ajuda muito. Só que a composição ainda não tem inteligência artificial para fazer, é o humano ainda que faz a composição. Então sai uma composição, né, meio troncho, pessoal. Então, composição, ela é um atributo que quem é mais profissional vai ter aquele crivo, né, meio artístico ali, aquela sensibilidade maior com composição, porque é um atributo que interfere muito na hora de fazer sua foto. E os tipos de lentes, a gente vai mostrar aqui mais para frente. Então, indo para um pouco de iluminação, como eu falei para vocês. Iluminação, aqui tem 2 tipos de iluminação. Iluminação natural, do lado esquerdo aqui para vocês, e iluminação artificial do lado direito, onde a gente traz elementos, né, de LED, bastões, tudo isso. Gente, falando um pouco sobre iluminação natural, tá? Se você hoje vai fazer um ensaio, se você vai fazer alguma coisa que você tem um fotógrafo, né, de fato, fazer algum trabalho com fotografia, ou se não, Ítalo, eu quero fazer foto da minha família. Os horários para fazer foto utilizando a iluminação natural. Lembra que a gente tem
os horários de início de manhã e final de tarde. Por quê? Porque é a hora que o sol está saindo, né? E essa iluminação é uma iluminação mais suave, não é uma iluminação tão forte. Então, próximo ali das 6h30, 7 horas da manhã, que é uma iluminação muito branda ali, num horário perfeito para fazer fotos. Essa aqui, muito provavelmente, é o final de tarde, que o sol está bem amarelado, ou o começo do dia, está bem amarelado ali, o sol, a iluminação fica bem suave no rosto, fica uma foto muito bonita. A composição, vocês podem ver que aqui o casal está no meinho aqui ops, o casal está no meinho aqui aqui a gente dá para arriscar um pouquinho. O casal está no meinho aqui o que seria composição? É você olhar essas linhas aqui, você enxergar essas linhas como um fotógrafo, você vai ter isso, né, organizado. Deixa eu ver se eu consigo deixar direto. Não, eu sou novo com esse negócio de Meet, de dar aula, tá, pessoal? Mas vamos lá. Então, você percebe que o casal tá aqui no meinho, isso é uma composição, né, perfeita. O casal tá 100% no meio da fotografia, contando uma história ali, né, provavelmente são noivos e estão ali no momento de encontro, sabe? Então, isso para mim é uma fotografia bem feita, com a composição, com a iluminação, contando uma história. Aqui a gente tem várias perspectivas ali do casal que está se encontrando, né? Está num momento ali que estão se unindo, é um momento lindo ali, é um registro. Olha só, imagina esse casal que vão ter filhos, netos, bisnetos e vão mostrar essa foto para as famílias, as próximas gerações. Olha o impacto dessa fotografia ali que tem ali, que marcou o início de vários momentos ali como esse, né? Então vamos lá. Pessoal, vou avançar aqui para fotografia iluminação artificial, que nada mais é do que a gente trazer estruturas de LED, bastões, de tudo isso, para que a gente consiga trazer uma iluminação e aí a gente pode manipular tudo. Por quê? Porque a gente vai conseguir colocar a estrutura que a gente quiser de LED, de bastões, para criar a iluminação que a gente quiser, certo? Sobre a parte de composição, a gente vai ver agora planos que a gente vai trabalhar na nossa fotografia, certo? Então, hoje no cinema a gente tem vários planos, né, para fazer foto, para fazer vídeo, e a composição ela vai nos falar isso, que existem vários planos. Quando você for fazer uma foto, quando você for fazer um vídeo, e em resumo são esses planos. O plano geral, onde você vai ver a pessoa como um todo, por exemplo, se a gente voltar aqui, a gente teria um plano americano, que é um plano do joelho para cima, né? Seria esse, cadê? Plano americano, plano médio, que pega um pouco do joelho para cima, tá vendo? Então, é um enquadramento. Toda vez que você for fazer uma foto, toda vez que for fazer um vídeo, isso utilizando as lentes vai te ajudar muito. Se vocês quiserem printar, se vocês quiserem pegar, quando você for fazer uma foto, experimenta fazer desses ângulos que você vai ter enquadramentos diferentes para contar a tua história de forma diferente. Então, é dentre eles, plano geral, plano médio, plano americano, plano, primeiríssimo plano, né? Aquele plano mais fechado do rosto da pessoa. Tem gente que não gosta muito desse plano, né? Gosta de um negócio mais barriga para cima. E se vocês fossem julgar aqui, qual o plano que eu tô nessa reunião? Vocês estão vendo aqui? Qual seria o plano? Tá aparecendo aqui, peitoral para cima. Seria o plano médio. Esse aqui, ó. Plano médio. Beleza, pessoal? Pode printar aí, ficar à vontade. E para a gente fechar nossa aula, a gente vê um pouco sobre lente. Como eu falei para vocês, está muito evoluído hoje o sistema de câmeras, principalmente nos celulares. Então, os celulares hoje já têm todas essas lentes aqui, que eu coloquei inclusive ao lado. E na fotografia a gente divide em 3 categorias, que são a grande angular, que são lentes que você utiliza para filmar e fotografar o máximo do espaço,
que é a lente de 8 milímetros, e quanto menor esse número, mais aberto é a imagem, e quanto maior for esse número, mais fechado é a imagem. A grande angular hoje, ela representa de 8 milímetros a 28 milímetros. Então, você é correspondente àquela lente do iPhone ou do Android 0,5. Quando você coloca 0,5, e ela dá fica parecendo uma GoPro, uma lente olho de peixe, que ela fica bem aberta. A lente 0,5 no iPhone ou no Android é conhecida como a grande angular. A lente que vai captar momentos ali bem abertos da tua imagem. A normal, que é o que o olho humano de fato enxerga, 24, 30 milímetros ali, o nosso olho ele tem esse enquadramento de 30 milímetros. Então, de 30 a 50 milímetros é considerado uma lente normal, que é correspondente à lente 1x ou a 2x do teu iPhone ou do teu Android, certo? E a lente super fechada, que é a partir de 100 milímetros em diante, a lente teleobjetiva, são representadas aqui por essas três. Quanto maior você vê ali a lente, maior a milimetragem, e é representado pela lente 3x nas nossas câmeras, nos nossos aparelhos. Certo, pessoal? E para a gente fechar, eu queria saber se vocês entenderam muito do que a gente viu. A gente pode fazer um recap de tudo que a gente viu aqui. Primeiro, a gente falou sobre o triângulo da fotografia, né, que é muito importante para, se você que quer pegar todos esses aspectos que a gente viu e transformar utilizar essa experiência do workshop com a câmera. Então, tem uma câmera que está parada, se não tem um sonho de comprar uma câmera para fazer registros, para viagem e tal. Ou se não, aperfeiçoar esse treinamento aqui do workshop com o teu celular. Pega se você tem iPhone, baixa um aplicativo, câmera manual, que é totalmente gratuito. Você pode fazer esse download ali para fazer e utilizar essas técnicas e aplicar tudo isso aqui que você viu. Esse treinamento está gravado, então você pode voltar ele quantas vezes você quiser, fazer um recap aqui do que a gente viu. O triângulo da fotografia, essas três características que estão diretamente afetados pela iluminação. Então, a partir dela, a gente consegue criar imagens, né, com fundos desfocados, com maior iluminação, com menos iluminação, com mais velocidade. Então, eu vou fazer uma foto, sei lá, eu gosto de corrida, eu gosto de carro, eu gosto de fazer foto de movimento, velocidade de obturação alta, para que você consiga captar esses movimentos de forma com câmera ou de forma um celular também. Você vai conseguir isso se você utilizar os princípios da fotografia, que é o triângulo da fotografia, um dos princípios, né? O segundo princípio, que a gente viu, iluminação. Não existe foto boa sem uma boa iluminação. A gente estava revendo aqui os 3 pilares para fazer boas fotos utilizando o celular, e não existe essa forma de você fazer boas fotos utilizando uma baixa iluminação. Até tem, de fato, se eu tiver a última câmera de geração, né? Mas ainda assim, a presença da iluminação, ela vai trazer uma boa iluminação, ela vai trazer uma ótima perspectiva ali para a tua fotografia, ela vai chamar a atenção na tua fotografia, certo? A composição, que é o que a gente estava vendo ali, né, os enquadramentos, né, você trazer ali a composição, as linhas ali de composição, né, para a tua fotografia. Isso vai contar histórias únicas. A gente viu ali, aqui, ó, essa composição. O que é que tem escrito aqui nessa composição? Tem um casal aqui no meio, a gente falou sobre isso na aula, né? Provavelmente noivos se encontrando ali, uma pureza, né? Então, essa foto, ela conta a história de que forma? Através da composição, através da iluminação, através dos personagens. Então, é o que eu sempre falo, uma boa fotografia, ela vai contar uma boa história. Se a pessoa que está fazendo o registro souber utilizar dos elementos de composição, iluminação, direção ali dos personagens e tal, e utilizar tudo isso para contar uma boa história, ele vai ter, né, uma ótima fotografia. E o tipo de lente que você vai usar, por exemplo, para essa fotografia, para esse enquadramento aqui, não é uma lente muito hiper mega fechada, como a gente viu
aqui, né, que é aquela teleobjetiva bem fechada. É uma lente mais normal, entre 30 e 50 milímetros, para que eu consiga captar, né, os dois personagens. Eu até julgaria até mais, até uns 25, 24 milímetros aqui até cabe, porque é uma imagem bem aberta, né? O nosso olho, pessoal, ele enxerga 30 milímetros. Então, só para você ter noção, aqui o que a gente consegue enxergar é 30 milímetros. Então, seria uma milimetragem aí para essa foto ideal, a composição está perfeita, a iluminação natural, né, trazendo pureza, né, trazendo aquele sinal ali de casal que se ama, que está ali, né, se encontrando, se dando a oportunidade. Então, assim, uma boa foto ela vai contar histórias. Então, para ficar de exercício aí para vocês, no último slide tem ali um exercício que eu vou passar para vocês no final. Escolher o tipo de lente, escolher a iluminação, composição, né, seja ela natural ou artificial, e a composição, se vai ser fechado, se a foto vai ser muito fechada, vai ser aberta, vai ser médio, vai ter ali, né, aqui você está vendo muito fechado, hiper fechado, tem aqui só o rosto, tem pessoas que só gostam de tirar foto, né, aqui os homens gostam só as fotos aqui do peito para cima, né, para mostrar ali o peitoral, né, as mulheres gostam mais aberto, para mostrar a roupa toda, o look todo. Então, assim, são formas de a gente fazer fotografias, e é bom entender quem é que está sendo fotografado, vai ser seu filho, sua esposa, né, seu pet, vai ser com fundo desfocado, vai ser sem fundo desfocado, a composição, tudo mais. Então, assim, o tipo de lente, tá? Você vai contar histórias, você vai mostrar um campo aberto. Então, é ideal que você use uma lente um pouco mais aberta, né? Uma grande angular aqui, porque você vai querer mostrar a paisagem. Então, normal, para fotografar pessoas, para fotografar, né, casais ali que queiram mostrar tanto uma pessoa quanto a outra. E a tela objetiva para pegar extremamente detalhes, né, algo que está muito longe ali para você fazer, né, a câmera 3x ali. Hoje, a gente tem a acessibilidade de poder ter lentes teleobjetivas de forma mais acessível, porque uma lente teleobjetiva, ela vai custar numa média aí, no mais baixo, 15 mil reais, 12 mil reais, só a lente, tá, pessoal? Sem falar da câmera, cartão, das outras coisas que a gente precisa para poder operar. Hoje em dia, a gente compra um celular que tem todas essas três lentes. Óbvio que não é a mesma qualidade do que uma lente teleobjetiva profissional de fotografia, mas a gente já consegue se aproximar a um look, a uma imagem que a gente consegue extrair de uma lente super fechada, como a de fotografia. E a parte para a gente fechar aqui para vocês, pessoal, sobre praticar. Eu quero que vocês tenham aqui, finalizem esse treinamento, esse workshop, com um exercício de praticar. Se vocês forem no final de semana para um parque, ou fazer uma viagem, ou fazer algo inusitado, eu quero que vocês utilizem o seu celular, utilizando essas regras que eu passei para vocês, de composição, de iluminação, de desfoque. Brinquem com a técnica de vocês ali que vocês viram, desfoca o fundo, mexam com iluminação, façam tudo isso para que vocês consigam treinar a fotografia de vocês, e cada vez mais, quanto mais vocês fazem, mais vocês melhoram esse olhar e vão desenvolvendo essa sensibilidade. Eu tenho 6 anos de mercado hoje e a gente já construiu, graças a Deus, um arsenal de equipamentos. E eu tenho muitos fotógrafos hoje na minha cidade que têm um arsenal de equipamentos. E muito dos motivos das pessoas de escolherem a nossa empresa para registrar, seja eventos, sejam fazer fotos corporativas, ou fazer, de fato, ali a questão de passar a imagem, passar a contar a história da marca, é de fato essa sensibilidade. Então, essa sensibilidade que eu desenvolvi desde 2019, quando eu fui contratado para trabalhar para a Coca-Cola, como eu mostrei para vocês. Fui contratado por uma empresa multinacional logo no meu primeiro ano como fotógrafo. Então, desenvolvi um crivo, uma sensibilidade estética de fotografia muito, muito, muito importante ali para contar a história. Então, assim, isso sendo maturado ano após ano, até 2025. Então, isso hoje é um dos diferenciais da nossa empresa, porque arsenal de equipamento, qualquer um pode ir lá comprar e investir, mas o senso, né, para você, a sensibilidade ao olhar,
para registrar aquele momento só daquela forma, você só vai poder treinar essa sensibilidade fazendo. Então, quanto mais você faz, mais você vai ficar sensível à percepção, né? Quando você for fazer um registro, você pode passar no mesmo lugar, mas se você tiver uma sensibilidade cada vez maior, você vai olhar para aquele espaço ali de forma diferente. Vai fotografar aquele espaço, aquela pessoa de forma diferente. Por quê? Porque você está sempre em constante evolução. Pessoal, uma honra poder estar aqui ministrando esse workshop para vocês. Se ficou qualquer outra dúvida, pode passar aí para a equipe, vou ver uma forma da gente se comunicar, da equipe passar para mim e vocês terem esse acesso aí para a gente trocar. Quero ver muitas fotos de vocês, vou disponibilizar e-mail também, podem me mandar e-mail para que a gente consiga avaliar essas fotos de vocês e vai ser uma grande honra poder contar e essa comunicação ali, por mais que seja à distância, mas a gente avaliar essas fotos de vocês, tá certo? Um forte abraço e até uma próxima oportunidade.